Já parou para pensar qual é o conceito de inovação para uma civilização que está acostumada a utilizar cavalos para se locomover? Certamente todos ficariam contentes com um cavalo mais rápido, não acha? Mas o que diriam as pessoas se os cavalos fossem substituídos por automóveis? Um dos livros mais aclamados pela crítica sobre o assunto inovação foi escrito em 2014 por Peter Thiel, o cofundador do PayPal. E agora nós vamos ver um conceito desse livro que vai te ajudar a entender por que a China não é uma inovadora disruptiva. E você está no Resumo Cast, o canal que te deixa um ser humano melhor quanto mais você consome. Não esqueça então de nos dar um joinha e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito a produzir conteúdos como esse. Em um mundo de escuridão, a invenção da lamparina foi uma inovação disruptiva que levou a condição humana de 0 a 1. Ou seja, antes era escuro, agora tem luz. E todos podem executar atividades à noite que não era possível no passado. O aperfeiçoamento da lamparina e a invenção da vela foram inovações incrementais que levaram a humanidade de 1 até um outro número qualquer. Mas até quando vale a pena focar em tentar melhorar os tipos de velas e aceitar que o fogo é a única forma de iluminar? Até que alguém teve a ideia de utilizar a eletricidade para iluminar. Aí a história nos levou de 0 a 1 novamente no momento em que a luz chega ao apertar de um botão. Ir de 0 a 1 significa, antes o problema era precariamente resolvido, agora é resolvido de uma forma muito superior. Ir de 1 a 2, 3, 4, 5, 6 ou até 1000 eventualmente vai esbarrar em limitações técnicas de materiais, das ciências, das tecnologias, onde as pequenas melhorias incrementais não farão muito mais diferença. E essa é a inovação superficial. Segundo Peter Thiel, a China é muito boa em levar a humanidade de 1 a qualquer outro número e é a nação com o maior número de patentes do mundo. Mas qual é a utilidade da patente de uma cera de vela super eficaz se o que precisamos é energia elétrica? Esse vídeo não estaria completo se não explicássemos o motivo pelo qual a China não tem uma mentalidade inovadora disruptiva. E a explicação vem de dentro de um dos capítulos do livro de 0 a 1. Então aperte o seu cinto de segurança, pois você está prestes a aprender um modelo mental e com ele vai poder tirar as suas próprias conclusões sobre o que escuta por aí. Os hábitos, culturas e modelos mentais de uma nação determinam as atitudes dos governos, dos empreendedores e de toda aquela sociedade. E para isso, vamos analisar como as sociedades entendem o seu próprio futuro. Pense em uma pergunta: você consegue controlar o seu futuro? Sabia que nem todo mundo tem a mesma opinião sobre isso? Você pode pensar que o futuro é modificável, ou talvez você tenha a crença que o futuro é não modificável. Se tratar o futuro como algo modificável, faz sentido entendê-lo de antemão e tentar moldá-lo, mas se você espera um futuro não modificável, regido pela aleatoriedade, você vai desistir de dominá-lo. Pensar que o futuro é não modificável explica o desequilíbrio do mundo que vivemos. Quando as pessoas carecem de planos concretos, usam regras formais para montar um portfólio de diferentes opções. Isso descreve os norte-americanos hoje no ensino fundamental. Explica o autor que eles são encorajados a começar a acumular atividades extracurriculares. No ensino médio, alunos ambiciosos competem ainda mais para parecer onicompetentes. No momento em que um estudante chega à faculdade, passou uma década montando um currículo espantoso, diversificando-se e preparando-se para o que der e vier. Ou seja, preparando-se para nada em particular. Já uma visão de que o futuro é modificável favorece convicções firmes. Em vez de perseguir a mediocridade multifacetada e dizer que tem uma formação abrangente, uma pessoa determinada decide o que é melhor fazer e depois faz. Ao invés de se esforçar para se tornar um generalista, elas procuram ser grandes em algo substantivo, procuram ser um monopólio único. E não é o que os jovens fazem hoje, segundo o autor, porque todos à sua volta há tempos perderam a fé em um mundo modificável. Peter Thiel ainda crava: ninguém entra em Stanford por se destacar em apenas uma coisa, a não ser que essa coisa envolva lançar e agarrar uma bola de couro.
Então, além de achar que o futuro é modificável ou não modificável, uma outra dimensão também tem um papel muito importante na forma como percebemos o futuro, e está relacionado com sermos pessimistas ou otimistas. Os otimistas acolhem o futuro, os pessimistas o temem. Combinar essas possibilidades gera esse quadro aqui. E o primeiro exemplo traz um grupo de pessoas pessimistas que acham que o futuro é não modificável, ou seja, elas estão passivamente esperando acontecer, mas com uma expectativa pessimista. E o exemplo que o livro traz é o estado presente da Europa. Toda cultura possui um mito de declínio de alguma era de ouro, e quase todas as pessoas, através da história, têm sido pessimistas. Mesmo hoje, o pessimismo domina uma grande parte do mundo. Um pessimista passivo que acha que não consegue controlar os acontecimentos prevê um futuro sombrio, mas não tem ideia de como reagir. Isso descreve a Europa desde o início da década de 1970, quando o continente sucumbiu à deriva burocrática desgovernada. Atualmente, a zona do euro inteiro está em crise em câmera lenta e ninguém está no comando. O Banco Central Europeu nada representa além de improvisações. Os europeus apenas reagem aos eventos à medida que eles ocorrem e esperam que as coisas não piorem. O pessimista que acha que o futuro é não modificável não consegue saber se o declínio inevitável será rápido ou lento, catastrófico ou gradual. Tudo o que pode fazer é aguardar que aconteça, podendo nesse meio tempo beber e se divertir. Daí a famosa mania de férias da Europa. O exemplo de um grupo de pessoas que são otimistas em relação ao futuro, mas são passivas e acham que o futuro é não modificável, é os Estados Unidos no presente. Após uma breve fase pessimista na década de 70, o otimismo não modificável tem dominado o pensamento norte-americano desde 1982, quando começou um longo mercado em alta, o bull market, e as finanças ofuscaram a engenharia como abordagem do futuro. Para um otimista definível, o futuro será melhor, mas ele não sabe como exatamente. Por isso, não fará planos específicos. Ele espera lucrar com o futuro, mas não vê motivos para projetá-lo concretamente. Em vez de trabalhar durante anos para criar um produto novo, os otimistas passivos reformulam produtos já inventados. Banqueiros ganham dinheiro reformulando as estruturas de capital de empresas já existentes. Os advogados resolvem litígios por coisas antigas ou ajudam outras pessoas a estruturarem os seus negócios. E investidores privados e consultores gerenciais não abrem empresas novas. Preferem extrair eficiência extra de empresas velhas com otimização incessante de procedimentos. Não surpreende que esses campos atraíram números desproporcionais de caçadores de opções de alto desempenho das universidades de elite. Por acaso haveria melhor recompensa para 2 décadas de enriquecimento de currículo do que uma carreira aparentemente de elite, orientada para processos que promete manter as opções em aberto? Enquanto que um futuro modificável e otimista requereria engenheiros para projetar cidades submarinas e povoações no espaço, um futuro não modificável e otimista pede mais banqueiros e advogados. As finanças exemplificam o pensamento não modificável, por ser um único meio de ganhar dinheiro quando você não tem a menor ideia de como criar riqueza. Se não cursaram a faculdade de Direito, os bacharéis brilhantes das faculdades vão para Wall Street, precisamente por não terem nenhum plano real para suas carreiras. E uma vez que chegam em firmas como Goldman Sachs, descobrem que mesmo para quem está dentro do mercado, tudo é indefinido. Ainda assim, é uma perspectiva otimista. Você não apostaria nos mercados se esperasse perder. Mas o princípio fundamental é que o mercado é aleatório. Não dá para saber nada de específico ou substantivo, e a diversificação assume suprema importância. A indefinição das finanças pode ser estranha. Pense no que acontece quando empresários de sucesso vendem suas empresas. O que fazem com o dinheiro? No mundo financializado, acontece o seguinte: os fundadores não sabem o que fazer com ele, de modo que o entregam a um grande banco. Os banqueiros não sabem o que fazer com ele, de modo que o diversificam, distribuindo por uma carteira de investidores institucionais. Os investidores institucionais não sabem o que fazer com o seu capital, gerindo de modo que diversificam, acumulando suas carteiras de ações. As empresas procuram aumentar o preço de suas ações, gerando fluxos de caixa livres. Se o fazem, distribuem dividendos ou recompram ações, e o ciclo se repete.
Em nenhum ponto alguém na cadeia sabe o que fazer com o dinheiro na economia real, mas em um mundo passivo, as pessoas realmente preferem a opção ilimitada. Existe um mito de que o dinheiro é mais valioso do que qualquer outra coisa que você pudesse fazer com ele. Somente em um futuro modificável, o dinheiro é um meio para um fim, e não o fim em si mesmo. Calma que nós já estamos chegando na explicação do porquê que a China não é uma nação inovadora disruptiva. Mas antes, vamos ver um exemplo de um futuro modificável, otimista, onde as pessoas são proativas e acham que podem utilizar o dinheiro, o capital, para gerar valor real para o mundo e não apenas multiplicar dinheiro. E nesse quadrante, Peter Thiel dá o exemplo do povo norte-americano, mas não nos dias de hoje, e sim das atitudes e empreendimentos desenvolvidos nos Estados Unidos na década de 1950 até 1960, especificamente. Para um otimista proativo que acha que o futuro é modificável, o futuro será melhor do que o presente se ele planejar e trabalhar para torná-lo melhor. Do século 17 até os anos de 1950 e 1960, os otimistas proativos lideraram o mundo ocidental. Cientistas, engenheiros, médicos e homens de negócios tornaram o mundo mais rico, saudável e longevo do que antes era imaginável. Inventores e visionários de cada geração superaram seus predecessores. Em 1843, o público londrino foi convidado para sua primeira travessia por baixo do rio Tâmisa, num túnel recém-escavado. Em 1869, o Canal de Suez evitou que o tráfego marítimo eurasiano tivesse de contornar o Cabo da Boa Esperança. Em 1914, o Canal do Panamá reduziu a rota do Atlântico ao Pacífico. Nem a Grande Depressão impediu o progresso incessante dos Estados Unidos, que sempre abrigou os otimistas definidos mais visionários do mundo. O Empire State Building começou a ser construído em 1929 e ficou pronto em 1931. A obra da Golden Gate Bridge começou em 1933 e terminou em 1937. O projeto Manhattan teve início em 41 e já havia produzido a primeira bomba nuclear do mundo em 45. Os americanos continuaram reformulando a face do mundo em tempos de paz. O sistema rodoviário Interstate Highway System começou a ser construído em 1956 e os primeiros 32.200 quilômetros de estrada foram abertos ao tráfego em 1965. O planejamento definido chegou a transcender a superfície desse planeta. O programa Apollo da NASA começou em 1961 e levou 12 homens à Lua antes de encerrar em 1972. Nos anos 50, as pessoas tinham a atitude e o modelo mental de acolher grandes planos grandiosos e se perguntar se vai funcionar ou não. Atualmente, os planos ambiciosos tendem a ser desprezados e considerados loucura, e uma visão de longo prazo de alguém mais poderoso seria ridicularizada com excesso de arrogância. Note que esses quadrantes eles se aplicam não apenas a culturas, governos, nações e países, mas também à mentalidade e aos modelos mentais que nós, indivíduos, aplicamos na forma como a gente enxerga o mundo, a nossa carreira, nossa profissão, o nosso trabalho, o nosso propósito e as atitudes que tomamos perante o futuro, se seremos proativos, passivos, otimistas ou pessimistas. E antes de revelar o último quadrante, onde se encontra a China do presente, para que você entenda que as coisas que estão acontecendo lá não são inovações disruptivas, eu quero te convidar para conhecer o Move-19, que é um projeto proativo e otimista, onde a gente acha que o futuro do Brasil precisa ser definido pelo empreendedorismo. O Move-19 é um projeto do ResumoCast que tem como meta arrecadar R$1 milhão em uma campanha de crowdfunding e acelerar 10 startups inovadoras que estão tentando combater os malefícios criados pela pandemia do Covid-19. O nosso propósito é combater a pandemia com empreendedorismo. Um pessimista proativo provoca muito mais danos ao mundo do que um pessimista passivo. Isso porque ele acha que o futuro pode sim ser definido, mas ele vai fazer de tudo para que ele seja negativo e sombrio. E talvez faça isso de forma inconsciente e não intencional. Talvez seja uma surpresa a China provavelmente ser o lugar mais claramente pessimista do mundo hoje, segundo o autor Peter Thiel.
Quando os otimistas veem a economia da China crescer a uma velocidade feroz, imaginamos um país confiante e dominando seu futuro. Mas isso é porque os otimistas projetam o seu otimismo na China. Do ponto de vista da China, o crescimento econômico não consegue ser rápido o suficiente. Todos os outros países temem que a China venha a dominar o mundo. A China é o único país que teme que não será assim. A China só consegue crescer rápido assim porque seu ponto de partida é muito baixo. A forma mais fácil de a China crescer é copiar incessantemente o que já funcionou no Ocidente. E é exatamente isso que vem fazendo, queimando ainda mais carvão para construir ainda mais fábricas e arranha-céus, utilizando a sua ditadura para explorar sua própria força de trabalho e tendo a maior população do mundo, onde o preço dos recursos aumentam cada vez mais. Não há como os padrões de vida chineses algum dia realmente alcançarem aqueles dos países mais ricos, e os chineses sabem disso. É por essa razão que a liderança chinesa está obcecada pela maneira como as coisas ameaçam piorar. Todo líder chinês veterano experimentou a fome quando criança. Assim, quando esse politburo olha para o futuro, o desastre não é uma abstração. Eles já sentiram na pele e sabem que pode fazer um futuro igual. O público chinês também sabe que o inverno está chegando. Os estrangeiros estão fascinados com as grandes fortunas amealhadas dentro da China, mas prestam menos atenção aos chineses ricos tentando de toda forma tirar o seu dinheiro do país. Os chineses mais pobres simplesmente poupam tudo que podem e esperam que seja suficiente. Todo tipo de pessoa na China leva o futuro mortalmente a sério. Então, quando se trata de inovação disruptiva, precisamos diferenciar mentalidades e atitudes que levam a humanidade de 0 a 1. E nesse cenário, não vale ser a nação com maior quantidade de patentes que levam a humanidade de 1 a N. Precisamos de mais gênios no mundo que consigam inventar uma nova forma de se comunicar e socializar que não seja o iPhone, ao passo que todos na China estão focados em deixar o iPhone mais rápido e mais barato através das cópias. Lembram que falamos no início sobre a diferença entre melhorar uma lamparina a óleo ou inventar a eletricidade? O WeChat é cópia do WhatsApp, a Alibaba é cópia da Amazon, a Alipay é cópia do PayPal. Até mesmo os caças da Força Aérea Chinesa foram copiados da Força Aérea Americana. O ser humano é considerado uma tecnoespécie porque ele cria tecnologias que nos permitem fazer mais com menos, levando nossas capacidades fundamentais para um nível mais alto. Outros animais constroem coisas por instinto, como barragens ou favos de mel, mas nós somos os únicos capazes de inventar coisas e formas melhores de fazê-las. Os humanos não decidem o que irão construir porque está no seu DNA ou porque escolhem em um catálogo cósmico de opções previamente apresentadas. Pelo contrário, ao criarmos novas tecnologias, reescrevemos o plano do futuro. Esse tipo de discurso é muito falado em escolas do segundo ano, mas à medida que crescemos é muito fácil esquecer, pois vivemos em um mundo onde tudo o que fazemos é repetir o que já foi feito, porque é mais fácil e requer menos energia copiar. Mas fazer o que já fazemos leva o mundo de a alguma coisa, ampliando o que já nos é familiar. E sempre que criamos algo novo, vamos de 0 a 1. O ato da criação é singular, assim como o momento da criação, e o resultado é algo original e estranho que cresce exponencialmente. E a não ser que invistam na difícil tarefa de criar coisas novas, as empresas fracassarão no futuro, por maiores que sejam seus lucros hoje. O que acontece quando já ganhamos todo o possível com o ajuste fino das velhas linhas de negócios que herdamos? Por mais improvável que pareça, a resposta ameaça ser bem pior do que a crise da pandemia que vivemos. As melhores práticas atuais levam a becos sem saída. Os melhores caminhos são os caminhos novos e não testados. Então, se esse vídeo te despertou ideias novas, não esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. E se quiser saber mais sobre o nosso programa inovador de aceleração de startups, visite resumocast.com.br/move sinal de menos 19. Resumo Cast, livros para empreendedores.